Sabe, quando a gente pensa em Natal, logo vem à mente aquela imagem, não é? Um presépio calmo, luzinhas a piscar, uma sensação de paz. É uma história que parece muito familiar, muito aconchegante. Mas e se por trás dessa imagem de cartão postal existisse um mundo muito mais cru, mais complexo e por isso mesmo mais fascinante? Ok, vamos mergulhar nisso. Olha só este contraste. De um lado, o nosso Natal moderno, cheio de brilho, de compras, e do outro, o mundo de onde essa história realmente veio. Um mundo de tensão social que se passava numa região desprezada, onde as pessoas usavam roupas pesadas, rústicas. E os presentes, bem, eles eram muito mais do que lembrancinhas. Eram verdadeiras declarações, super radicais. Pois é, para a gente entender o verdadeiro poder desta história, precisamos de dar um passo para trás dessa imagem toda idealizada e entrar no mundo real daquela época. Um mundo cheio de detalhes rústicos, onde cada coisinha tinha um peso, um significado que, hoje em dia, muitas vezes nem percebemos. Para começar, a história não acontece onde seria de esperar, tipo no centro religioso de Jerusalém. Não. Começa na periferia, num lugar chamado Galileia. E não era qualquer Galileia, era a Galileia dos gentios. Basicamente era vista como uma zona de fronteira, um lugar de mistura, rodeado de influências pagãs. E isso, para a elite religiosa do Sul, era um grande problema. Mas por que tanto desprezo? Não era só uma questão de geografia. A população era mista, o que para os judeus mais puristas da Judeia era um escândalo. Eles falavam com um sotaque que era motivo de piada em Jerusalém e eram vistos como meio relaxados na religião. Ou seja, a origem de Jesus não era apenas humilde, era, de certa forma, provocadora. Começava completamente à margem da sociedade. E essa dureza do mundo, essa realidade crua, refletia-se em tudo, absolutamente tudo, inclusive naquilo que as pessoas vestiam. As roupas não eram moda, eram uma ferramenta de sobrevivência e um marcador social muito claro. Vejam só esta divisão. A esmagadora maioria das pessoas, os pobres, usava lã, mas não era uma lã macia. Imagina um tecido pesado, quente, rústico, num clima que já é quente. Era o que havia. A classe média, se tivesse sorte, usava linho, que era mais fresco, mais fino. E os ricos? Os ricos usavam seda importada, tão cara, mas tão cara, que uma única túnica podia custar o mesmo que uma casa. A roupa que se vestia dizia sem rodeios qual era o seu lugar no mundo. E as cores, então? O mundo deles não era vibrante como as nossas lojas no Natal. A maioria das roupas tinha a cor natural da lã, branca, castanha, preta. Para conseguir outras cores, usavam coisas da natureza. Casca de cebola para um amarelo pálido, romã para um avermelhado, cores fortes como o roxo ou o azul vivo que vinham de uns caramujos do mar eram um luxo absurdo, coisa de imperador. O mundo visual deles era muito mais sóbrio, mais terreno. Agora, vamos sair um pouco do mundo físico e entrar no universo dos símbolos. E aqui a história fica ainda mais profunda. Vamos falar dos famosos presentes trazidos pelos magos. Eles não foram escolhidos por acaso, de maneira nenhuma. Cada um deles era uma mensagem. O ponto fundamental é este: ouro, incenso e mirra. Não são presentes muito práticos para um recém-nascido, certo? Uma família simples, provavelmente, precisaria mais de cobertores ou comida, mas o objetivo não era ser prático. Estes presentes eram uma declaração teológica, uma afirmação sobre quem era aquela criança. Vamos analisar um por um. Primeiro, o ouro. Ouro é o presente que se dá a um rei. É um reconhecimento de soberania, de autoridade. Depois, o incenso. O incenso era queimado no templo, numa oferta que era reservada a Deus. Portanto, era um reconhecimento da sua divindade. E por fim, a mirra. Esta é talvez a mais chocante. A mirra era uma resina amarga, usada para embalsamar os mortos. Este presente apontava diretamente para a sua humanidade, para o facto de que ele iria viver, sofrer e morrer como um de nós. Juntos, os três presentes pintam um retrato completo: Rei, Deus e homem mortal. Há uma citação de uma homilia antiga que capta isto de uma forma perfeita. No meio daquela pobreza, naquela criança pequena e vulnerável, os magos viram algo mais. Eles viram o homem, mas reconheceram Deus. Foi um ato de uma percepção e de uma fé incríveis. Certo, então, por que é que todos estes detalhes, a geografia, as roupas, os presentes, importam tanto? Porque eles não enfraquecem a história, pelo contrário, eles amplificam radicalmente o seu poder e o seu significado. No centro de tudo isto está um conceito, uma palavra: Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. A história do Natal não é sobre um Deus que observa a humanidade de longe, do conforto do céu.
É sobre um Deus que decide entrar na nossa realidade, partilhar as nossas lutas, tornar-se um de nós, no sentido mais literal da palavra. E é aqui que todas as peças se encaixam. A esperança não nasce num palácio, mas numa região desprezada. Os primeiros a receber a boa nova não são os poderosos, mas sim pastores, pessoas simples do campo. A mensagem é que a solidariedade de Deus não é como uma humanidade idealizada, mas com pessoas reais, nas suas vidas difíceis e confusas. A paz não é prometida a um mundo que já está em paz, é prometida a um mundo cheio de tensão, exatamente como o nosso. E isto deixa-nos com uma pergunta final, para reflexão. Se a história do Natal acontece não num cenário de conto de fadas, mas num mundo real, de pobreza, de marginalização e de tensão, então o que é que a promessa de paz na Terra significa de verdade? Talvez não seja a ausência de conflito, mas sim a presença de uma esperança radical, que nasce justamente nos lugares mais improváveis e escuros. E essa é a essência que vai muito, muito para além do cartão postal.